Olá, tudo bem? Eu quero discutir com você hoje a diferenciação entre ser rico e ser próspero. Uma pessoa pode ser rica sem necessariamente ser próspera. A pessoa próspera ela tem mais do que dinheiro. Ela tem abundância de dinheiro, ela tem abundância de atitude, ela tem abundância de amizades, ela tem abundância de saúde e ela conhece o caminho das pedras. Se você tirar a riqueza de uma pessoa próspera, ela manifesta novamente. Se você tirar riqueza de uma pessoa só rica, ela corre o risco de não ganhar de novo. Uma pessoa, por exemplo, que é rica sem ser próspera, porque ela herdou, nem todo o dinheiro herdado é assim, estou me referindo a esse caso. E ela tem uma conta avantajada no banco, só que os pais ganharam, ela não sabe ganhar, se você tomar aquele dinheiro dela, ela não ganha de novo. Então, o importante é você entender esse caminho para chegar lá. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Tem 3 situações importantes. Ó, você está ganhando mais do que você está gastando. Você está gastando mais do que você está ganhando. Você está ganhando igual você está gastando. Ou seja, ou você ganha mais do que gasta, ou você gasta mais do que ganha, ou você equilibra. Baseado nisso, eu vou lhe dar 4 níveis, onde você vai ter que escolher um, para você se posicionar financeiramente na vida. O primeiro nível eu chamo de sobrevivência. Você está ganhando hoje para pagar o que você gastou ontem. Ou seja, você não está vivendo, você está sobrevivendo financeiramente. A própria palavra já diz. Segundo, você está trocando 6 por meia dúzia. Você é o cara que está pedalando, se você parar de pedalar, a bicicleta perde o equilíbrio. A bicicleta só está equilibrada enquanto você está pedalando. Você parou de pedalar, ou você cai para a direita, ou você cai para a esquerda. Não é verdade? Você está ganhando, gastando, ganhando, gastando, ganhando, gastando. Terceiro nível, você está guardando dinheiro debaixo do colchão. Não é literalmente guardando debaixo do colchão. Você não está sabendo investir. Você coloca no banco, na poupança, rende pouco, aí é como se você estivesse guardando debaixo do colchão. E quarto, é você ter independência financeira. Você adquire independência financeira quando a sua abastança se torna indeterminada e quando você não faz nada que você não gostaria por causa de dinheiro, ou deixa de fazer algo que você gostaria por falta de dinheiro. Se você está fazendo alguma coisa que você não gostaria de fazer por causa de dinheiro, ou deixando de fazer alguma coisa que você gostaria de fazer por falta de dinheiro, você ainda não atingiu esse nível de independência financeira. Então, todo esse trabalho é feito no sentido da pessoa chegar um dia e atingir a sua independência financeira, atingir o que nós chamamos de uma abastança indeterminada. Ou seja, não interessa o tempo que você viver, você vai ter o suficiente para você. O dinheiro que você ganhou vai gerar dinheiro. É o jeito de você pôr o dinheiro para trabalhar para você. O dinheiro é um excelente empregado, porém um péssimo patrão. Se você põe o dinheiro para trabalhar para você, meus parabéns. Se você trabalha para o dinheiro, meus pêsames. A mensagem é essa. Ficamos por aqui.